Filha, isso é um asilo. Ela assinou os papéis e disse: a senhora vai se acostumar. Eu sou Zilda, 72 anos, viúva. E ela mal sabia o que eu guardava. Tudo começou numa terça-feira. Eu estava na minha casa, a casa que eu e meu falecido Mário construímos tijolo por tijolo, regando o pé de acerola do quintal. O cheiro de café passado na hora ainda estava no ar quando o telefone tocou. Era Verônica, minha única filha. Mãe, bom dia. Como a senhora tá? A voz dela estava doce, um tipo de doçura que eu aprendi a desconfiar. Verônica era assim, um pote de mel quando queria alguma coisa. Tô bem, minha filha. Acabei de coar um café. Queria que você estivesse aqui para tomar comigo. Pois é, mãe. Sobre isso, eu tenho uma novidade maravilhosa. A senhora sabe como eu me preocupo com a senhora aí sozinha, nessa casa tão grande. Eu já sabia o que vinha por aí. Desde que Mário se foi, há 3 anos, Verônica insistia que eu estava sozinha demais. Sozinha eu? Eu tinha minhas vizinhas, tinha minha igreja, tinha o jardineiro que vinha às quartas e minhas novelas. Eu não estava sozinha, eu estava em paz. Mãe, você não vai acreditar. Eu achei uma casa linda para a senhora. Vem ver. Meu coração deu um pulo estranho. Casa, filha, mas eu tenho minha casa. Não, mãe. Uma casa diferente, um lugar mais adequado. Um condomínio fechado, sabe? Com tudo incluído. A senhora não vai precisar se preocupar com conta de luz, com portão que range, com nada. Vai ter gente da sua idade, atividades, comida pronta. É um sonho. Eu hesitei. Não sei, Verônica. Eu gosto daqui. Mãe, por favor, faça isso por mim. Eu fico com o coração na mão de pensar na senhora aí. Vamos só visitar, sem compromisso. Se a senhora não gostar, eu te trago de volta na mesma hora. Palavra. A palavra dela. Antigamente, a palavra de Verônica valia ouro. Agora, parecia bijuteria. Mas o que uma mãe não faz para ver uma filha feliz? Tudo bem, filha? Que dia? Hoje. Já tô saindo daqui para te buscar. Faz uma malinha pequena, só com uma roupa de dormir e as coisas de dente. Para a senhora experimentar o lugar, quem sabe passar a noite e ver como é bom. O estômago gelou. Mas hoje, filha, assim, em cima da hora? Tem que ser, mãe. É uma oportunidade única. A vaga pode fechar. Por favor, tô chegando em 20 minutos. Ela desligou antes que eu pudesse dizer não. Corri feito uma boba. Peguei a malinha de mão, aquela que usei para ir a Caldas Novas com o Mário. Coloquei 2 camisolas, meu chinelo, a escova de dentes e meus remédios da pressão. Olhei para o porta-retrato do Mário na cômoda. Ai, Mário, será que estou fazendo a coisa certa? O sorriso dele na foto parecia me dizer para ter cuidado. Verônica buzinou. Ela estava num carro que eu não reconheci. Grande, preto, com cheiro de carro caro. O cheiro do perfume dela, que custava o que eu gastava em 6 meses de supermercado, encheu o ar. Entra, mãe! Rápido! O trânsito tá horrível! Filha, que carro é esse? Ah, do meu chefe. Peguei emprestado. Vamos, mãe, vamos! Eu entrei e ela arrancou. Rodamos muito. Não era o caminho do bairro chique que ela morava. Era estrada, estrada de terra, buraco. Filha, onde é esse lugar? Já estamos rodando há quase 2 horas. É um lugar mais reservado, mãe. Tranquilo. A senhora vai amar a paz. Eu olhava pela janela e só via mato. A ansiedade começou a subir pela minha garganta. Onde minha filha estava me levando? Eu, que conheço essa cidade como a palma da minha mão, estava completamente perdida. Finalmente paramos num portão grande, de ferro pintado de verde. As letras douradas, descascadas pelo sol, diziam Residencial Boa Vista. É aqui, mãe, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O portão se abriu rangendo. Não parecia um condomínio de luxo. Parecia antigo. A pintura das paredes estava descascada. O jardim estava mal cuidado. E então, eu vi. Num banco de concreto, uma senhora de camisola olhava para o nada. Mais à frente, um homem de pijama andava em círculos. Uma moça de branco empurrava uma cadeira de rodas. E o cheiro. Não era cheiro de piscina, nem de grama cortada. Era cheiro de remédio, um cheiro azedo, misturado com desinfetante e solidão. Meu sangue gelou. Eu parei na porta do carro. Verônica, o que é isso? Isso não é um condomínio. Claro que é, mãe. Vamos, entra. Vou te apresentar a gerente.
Ela me puxou pelo braço, quase me arrastando. Minha malinha de mão parecia pesar 100 quilos. Entramos numa recepção pequena. O cheiro de remédio ficou mais forte. Havia idosos por toda a parte, sentados em cadeiras de plástico, assistindo a uma televisão alta demais que passava um programa de auditório antigo. Enfermeiras iam e vinham com pranchetas. Eu olhei para minha filha. O rosto dela estava duro, impaciente. Filha, isso é um asilo. A palavra saiu da minha boca como um veneno. Asilo, depósito, o lugar onde as pessoas jogam os velhos que não querem mais. Verônica não me olhou. Mãe, é um residencial sênior. É chique falar assim agora. Uma mulher gorda, de coque apertado e batom vermelho berrante, saiu de trás do balcão. Dona Verônica, que prazer! E essa é a nossa nova hóspede. Sim, Elvira. Essa é minha mãe, Zilda. Verônica soltou meu braço e foi direto para o balcão. Começou a assinar um monte de papéis. Filha, o que você está fazendo? Você disse que era só uma visita. Você me enganou. Minha voz saiu trêmula. Mãe, não faz cena. É para o seu bem. Meu bem? Meu bem é minha casa. Meu bem é minha vida. Verônica, me tira daqui agora. Eu tentei puxar os papéis da mão dela, mas a tal Elvira foi mais rápida. Calma, dona Zilda. A senhora está nervosa. É normal no primeiro dia. Primeiro dia? Eu não vou ficar aqui. Verônica! Minha filha terminou de assinar a última folha. Ela empurrou os papéis para Elvira. Está tudo certo. O primeiro semestre está pago, como combinamos. O restante das coisas dela, meu marido traz amanhã. Semestre? Filha, você está louca? O ar começou a faltar. Eu me apoiei no balcão. O cheiro de pinho me deixou enjoada. Verônica finalmente se virou para mim. O olhar dela era de gelo. Não havia filha ali. Havia uma estranha. Mãe, escuta. Eu vendi a casa. O chão sumiu. O barulho da TV sumiu. Tudo ficou em silêncio. Vendeu a minha casa? A casa estava no seu nome, mas eu tinha sua procuração. Aquela que a senhora assinou quando o papai morreu. Lembra? Para resolver as coisas do inventário. Eu usei ela. A casa foi vendida ontem. O dinheiro... Bom, o dinheiro vai ser usado para pagar isso aqui. E para me ajudar. A senhora sabe, as coisas estão difíceis. Eu olhei para as mãos dela. As unhas de gel feitas, perfeitas. O relógio dourado no pulso. O carro caro lá fora. Difíceis. Você me roubou, Verônica. Eu não roubei. Eu administrei. A senhora está velha, mãe. Está ficando esquecida. Não tem mais condições de morar sozinha. Aqui a senhora vai ter cuidados. Uma enfermeira jovem se aproximou. Vamos, dona Zilda. Vou levar a senhora para o seu quarto. Não, eu não vou. Eu não vou. Verônica deu um passo para trás, pegando a bolsa. Mãe, para de drama. A senhora vai se acostumar. Ela se virou. Verônica! Eu gritei. Verônica, olha para mim. Você não pode fazer isso com sua mãe. Ela parou na porta, mas não se virou. Tchau, mãe. Eu ligo semana que vem. E ela saiu. Saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, parada. O barulho do motor do carro caro se afastando. A poeira baixando na estrada de terra. A gerente Elvira me olhava com um sorriso falso. A enfermeira tentava pegar minha malinha. Eu me senti nua, traída, abandonada. Minha única filha. Meu sangue. A menina para quem eu dei tudo. A casa que eu construí com Mário. Vendida. Meu dinheiro, meu suor, meu passado. Tudo usado para me trancar num lugar com cheiro de remédio. A enfermeira tocou meu braço. Vamos, dona Zilda. Seu quarto é o 204. A senhora vai dividir com a dona Benta. Ela é um amor, quase não fala. Eu olhei para o corredor escuro que ela apontava. Parecia a boca de um túmulo. Eu não chorei. O choque era tão grande que as lágrimas secaram antes de nascer. A senhora vai se acostumar. A frase dela ecoava na minha cabeça. Eles acham que eu sou uma velha senil, uma pobre coitada que pode ser jogada num canto. Verônica acha que venceu. Acha que pegou meu dinheiro e se livrou do problema. A enfermeira me guiou pelo corredor. O cheiro de comida cozida demais se misturou ao cheiro de remédio. Entramos no quarto. 2 camas de ferro, um armário de lata, uma janela com grades que dava para um muro de tijolos. Na outra cama, uma senhora muito magra dormia de boca aberta.
Aqui, vó. Pode pôr sua mala aí. A enfermeira disse já com pressa. O jantar é às 6. Eu me sentei na cama dura. O colchão era fino. Eu podia sentir as molas. Eu não era a dona Zilda ali. Eu era a vó. Um número. A nova hóspede do 204. Minha filha me jogou aqui para morrer. Mas enquanto eu olhava para o muro de tijolos pela janela, um pensamento começou a se formar. Frio e duro como um diamante. Meu falecido Mário não era só um bom marido. Ele era um advogado muito esperto. E ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou que uma procuração para resolver inventário é uma coisa. Uma procuração para vender imóveis é outra bem diferente. E eu tenho certeza absoluta de qual papel eu assinei. Verônica cometeu um erro. Ela acha que eu estou velha e esquecida. Mas minha memória está perfeita. E eu me lembro de cada centavo que o Mário deixou. E sei exatamente onde está a pasta de couro preta que ele guardava no fundo falso do meu armário. A pasta que Verônica, na pressa de me despachar, não achou. Ela me tirou de casa, mas me deu uma coisa que eu não tinha: tempo. E eu ia usar cada segundo. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. O quarto cheirava a urina e lavanda barata. Dona Benta, minha colega de quarto, roncava como um trator quebrado, um som seco e triste. Eu não preguei o olho. Fiquei sentada na cama dura, ouvindo os sons do asilo. Gemidos em corredores distantes. Uma campainha que tocava e ninguém atendia. Passos pesados da enfermeira noturna. Eles me deram um comprimido. "Para dormir, vó", disse a moça. Eu fingi que tomei, mas cuspi no lenço assim que ela virou as costas. Eu não podia dormir. Eu precisava pensar. Minha filha, Verônica. A imagem dela assinando aqueles papéis não saía da minha cabeça. A frieza. A senhora vai se acostumar. Ela não estava preocupada. Ela estava aliviada. Tinha se livrado de mim. Tinha pego a casa que Mário e eu suamos para construir. Eu pensei no que ela disse. "A senhora assinou a procuração, mãe." Sim, eu assinei. Eu me lembro perfeitamente. Foi 3 meses depois que o Mário se foi. Eu estava um caco. Mal comia, mal saía do quarto. Verônica chegou com uma pilha de papéis. "Mãe, tem que resolver o inventário. O advogado do papai precisa dessa procuração para dar andamento nas coisas do banco, da aposentadoria." Eu assinei. Uma procuração ad judicia. Mário chamava assim. Para fins judiciais e administrativos, do inventário. Eu li as letras miúdas, mesmo com os olhos inchados de chorar. Não havia nada ali sobre vender, alienar ou transferir imóveis. Para isso, Mário sempre me disse, precisava ser uma procuração de amplos poderes, específica, registrada em cartório de notas. Verônica achou que meu luto era burrice. Achou que a minha tristeza tinha apagado minha mente. Ela se enganou. Quando o sol nasceu, um raio cinzento entrou pela janela gradeada. A rotina do lugar começou. Um barulho de carrinho de metal. Bom dia, acordar!" Uma enfermeira que eu não tinha visto, forte, com cara de poucos amigos, entrou acendendo a luz. "Levantar, vozinhas, hora do banho." "Eu tomo meu banho sozinha", eu disse me levantando. "O protocolo é banho assistido no primeiro dia, dona Zilda. Eu não preciso de assistência. Eu sei me lavar." A mulher me olhou de cima a baixo. "Olha aqui, a senhora não está num hotel. Ou a senhora vai com a auxiliar ou vai ficar fedendo. A escolha é sua." Ela se virou para a dona Benta, que ainda roncava, e a sacudiu sem dó. "Vamos, dona Benta, acorda." Eu entendi. Ali, ou você obedecia ou era tratado como lixo. Eu precisava ser invisível. "Tudo bem", eu disse baixando a cabeça. "Eu vou." O banho foi uma humilhação. Uma sala fria, azulejos quebrados, uma moça nova me esfregando com uma esponja áspera como se eu fosse um animal. A água estava morna, quase fria. Eu tremia, mas não era de frio. Era de raiva. "Pronto, vó. Próxima." Elas me secaram de qualquer jeito e me deram uma camisola que não era minha. Um tecido fino, bege, com cheiro de sabão em pedra. No refeitório, o café da manhã era um mingau ralo de fubá e um pão seco. O cheiro de café era fraco, requentado. Sentei-me numa mesa comprida. Ninguém conversava.
Os idosos comiam de cabeça baixa, o som das colheres raspando nos pratos de plástico era o único barulho. Elvira, a gerente gorda de batom vermelho, passou pela minha mesa. "E aí, dona Zilda? Dormiu bem? Viu como é bom aqui? Tanta companhia?" Eu levantei os olhos. Forcei o sorriso mais triste e perdido que eu consegui. "Minha filha, ela vem me buscar hoje?" Elvira riu. Uma risada curta que balançou seus brincos de argola. "Ah, querida, sua filha pagou por 6 meses. Ela só volta daqui a 6 meses. Pode comer seu mingau sossegada." Ela se afastou, satisfeita com a minha desgraça. Perfeito. Era exatamente isso que eu precisava. Que ela achasse que eu era uma velha patética, chorando pela filha. Eu passei o dia observando, avaliando a situação. O residencial Boa Vista era um depósito. 3 turnos de enfermeiras e auxiliares. A maioria, cansada e mal paga, tratava os idosos com impaciência. Algumas, como a do banho, eram cruéis. Elvira ficava na recepção, trancada na sua sala com janela de vidro, controlando tudo. Havia um telefone público, um orelhão velho, no corredor perto do refeitório. Mas para usá-lo, era preciso comprar fichas, e as fichas eram vendidas. Na sala da Elvira. Eu fui até lá. "Dona Elvira, eu queria uma ficha, queria ligar para minha filha." "Oh, querida," ela disse com aquela voz falsa. "Dona Verônica pediu expressamente para não ser incomodada. Ela disse que a senhora está num período de adaptação e que ligar só ia piorar. Ordens da sua família, dona Zilda. É para o seu bem." Ela sorriu e voltou a mexer nos seus papéis. Uma prisão. Eles tinham me isolado. Verônica tinha pensado em tudo. Mas ela não pensou no Jonas. Eu o vi pela primeira vez perto da hora do almoço. Ele era o rapaz da manutenção. Magro, quieto, com um uniforme cinza manchado de graxa. Ele estava consertando o trinco de uma janela no corredor. Enquanto os outros funcionários gritavam ou ignoravam os idosos, Jonas era diferente. Dona Benta, minha colega de quarto, que mal falava, saiu do quarto e parou perto dele. Ela cutucou o braço dele. "Moço." "O sol." Jonas parou o que estava fazendo. Ele olhou para ela. "O que tem o sol, dona Benta?" "O sol tá na minha cadeira. Eu queria." A cadeira de rodas dela estava na sombra. Jonas largou a chave de fenda, sorriu para ela, um sorriso de verdade, e empurrou a cadeira dela com cuidado até o pedaço de sol que entrava pela janela suja. "Aqui tá bom?" Ela assentiu, fechando os olhos. "Jonas, tá aí paquerando as velhas ou tá trabalhando?" Gritou a enfermeira-chefe lá do balcão. "Tô terminando, chefe." Ele respondeu sem se alterar e voltou ao trabalho. Ele era meu recurso. Ele era a minha saída. Eu precisava de 2 coisas: contato com o mundo exterior e a minha pasta de couro preta. A pasta que Verônica não achou. Quando meu genro, o marido da Verônica, viesse trazer o resto das minhas coisas, como ela prometeu, ele traria minhas roupas, meus sapatos, mas ele não traria o armário. E a pasta estava no fundo falso do armário. O armário ainda estava na minha casa, a casa que Verônica vendeu. Aqui estava o problema. Se a casa foi vendida, os novos donos estariam lá. Como eu pegaria a pasta? Eu passei a tarde inteira ligando os pontos. O que Mário me ensinou. "Nena," ele dizia, "numa negociação, pense sempre 3 passos à frente do seu oponente e nunca, nunca subestime o desespero." Verônica estava desesperada por dinheiro. Ela e o marido viviam de aparências, devendo até o último fio de cabelo. Aquele carro caro não era do chefe, era alugado. O relógio era réplica. Eu via. Eu sempre vi, mas o amor de mãe é cego por escolha. Se ela estava desesperada, ela fez a venda rápido. Rápido demais. Uma venda de imóvel não é como vender pão na padaria. Leva tempo, documentação, registro, certidões. Mesmo com uma procuração, falsa ou não, levaria semanas. Verônica disse: "A casa foi vendida ontem." Mentira. Provavelmente ela assinou um contrato de gaveta. Pegou um sinal, um adiantamento gordo o suficiente para me pagar por 6 meses aqui e encher o bolso dela. Mas a casa, legalmente, ainda não tinha sido transferida. Os novos donos não tinham as chaves. Isso significava que o meu armário, a minha pasta, ainda estavam lá.
Eu precisava agir antes que o marido dela fosse buscar minhas coisas. Ele certamente não sabia do fundo falso, mas se ele resolvesse doar o armário, ou se a mudança fosse feita de qualquer jeito, a pasta poderia ser descoberta. Ou perdida. Eu precisava do Jonas. E precisava dele hoje. Esperei ele sair do refeitório, depois do almoço horroroso, uma sopa aguada com pedaços de batata. Ele foi para uma área de serviço, nos fundos. Eu o segui, andando devagar, fingindo estar passeando pelo jardim mal cuidado. Ele estava sentado num caixote, comendo uma marmita. Arroz, feijão e um ovo. O cheiro era 1000 vezes melhor que o da nossa sopa. Com licença, moço. Ele levantou a cabeça, assustado. Os funcionários não falavam com os idosos, e os idosos não falavam com os funcionários. Pois não, senhora. Seu nome é Jonas, não é? Sim, senhora. Eu vi o que o senhor fez pela dona Benta. Foi muito bonito. Ele deu de ombros, sem graça. Ela só queria um solzinho. As pessoas aqui não são gentis. O senhor é. Eu me aproximei. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Jonas, eu preciso de ajuda. Ajuda de verdade. Ele parou de comer. Senhora, eu não posso me meter em problema. Eu preciso desse emprego. Eu sei, e eu não vou te pedir nada de graça. Eu olhei para os meus dedos. O único anel que Verônica não tinha tirado, porque ela achava que era bijuteria, era minha aliança de casamento. Mas debaixo da aliança, num cordão fino no meu pescoço, por dentro da camisola do asilo, estava o que Mário me deu nos nossos 40 anos de casados. Um anel pequeno de ouro, com um diamante que, segundo ele, era limpo como água. Isto aqui vale muito dinheiro, eu disse, puxando o anel do cordão. Vale mais do que o seu salário de um ano inteiro. Os olhos dele se arregalaram. Eu não sou ladrão, dona Zilda. Eu não estou dizendo que você é. Estou te contratando para um serviço que só pode ser feito hoje, agora. Que serviço? Eu expliquei rápido, em voz baixa. Minha filha me internou aqui à força. Ela acha que eu estou senil. Ela vendeu minha casa sem minha permissão. Mas eu tenho os documentos que provam a fraude. Eles estão na minha casa, num fundo falso do meu armário, no meu quarto. Eu preciso que você vá lá e pegue para mim. Jonas balançou a cabeça. Dona Zilda, isso é loucura. A casa está vendida. Se eu entrar lá, eu sou preso. Não vai ser preso. Você não vai arrombar. Eu tirei do bolso do meu vestido, o mesmo que eu cheguei ontem, a minha chave, a chave da minha casa. Verônica, na pressa, só pegou minha mala de mão. Ela esqueceu que eu sempre guardava a chave do portão no bolso. Você vai entrar, pegar uma pasta de couro preta e sair. Ninguém vai saber. E o que eu faço com a pasta? Eu não posso trazer aqui para dentro. A dona Elvira revista os armários da gente todo dia. Você não vai trazer aqui. Eu respirei fundo. Era a parte mais arriscada. Você vai levar essa pasta para este endereço. Eu peguei um guardanapo de papel e o lápis que eu sempre carregava na bolsa, que também estava na minha mala, e escrevi o nome. Dr. Arnaldo Guedes, Advocacia. É o sócio do meu falecido marido. Ele é o único homem em quem eu confio. Diga a ele que Zilda de Andrade mandou. Diga que é um alerta vermelho. Ele vai entender. Jonas olhou para o anel, olhou para o endereço, olhou para a chave. Dona Zilda, minha filha está doente. Ela precisa de um remédio que o SUS não cobre. É caro. Eu sei, Jonas, eu disse, colocando o anel na mão dele. Eu vi você olhando a foto dela na sua carteira. Esse anel paga o remédio dela por 2 anos. Quando o doutor Arnaldo me tirar daqui, eu te dou o triplo. Era um contraste que me dava nojo. Eu, Zilda, esposa de um advogado, dona de uma casa de 3 quartos, negociando minha liberdade com um anel de diamante num pátio sujo de um asilo, com um rapaz que só queria salvar a filha. E minha própria filha, Verônica, gastando o dinheiro da minha casa em carros de luxo e unhas de gel. O mundo estava de cabeça para baixo. Jonas fechou a mão sobre o anel. O muro dos fundos é baixo. Eu saio na hora da troca de turno, às 3. Ninguém vai me ver. Eu vou. Jonas! Eu segurei o braço dele. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de fúria. Meu genro pode ir lá hoje buscar minhas roupas. Se ele estiver lá, não entre. Espere. E se ele pegar a pasta? Ele não sabe do fundo falso. Ele é burro demais para isso.
mas se ele levar o armário, nós perdemos. Vou agora, ele disse. Ele guardou o anel, a chave e o papel no bolso. Pulou o muro baixo dos fundos que dava para o matagal. Eu voltei para dentro. Faltavam 3 horas para o fim do dia. 3 horas que pareceriam 3 anos. Eu me sentei na sala de TV. O mesmo programa de auditório de ontem passava de novo. Eu tinha que parecer normal. Tinha que parecer derrotada. A enfermeira-chefe passou. Tá mais calminha hoje, né, dona Zilda? Viu como a gente se acostuma? Eu olhei para ela. Dei um sorriso vago, o mais senil que consegui. A senhora tem razão. O mingau hoje estava... bom. Ela sorriu, satisfeita, e continuou andando. Por fora, eu era uma velhinha inofensiva, de camisola bege, assistindo TV. Por dentro, eu era uma general em guerra. Mário sempre dizia: Zilda, você é uma estrategista silenciosa. Eles subestimaram o silêncio. Eles subestimaram a velha. Agora, meu exército de um homem só estava a caminho. E a minha única arma era uma pasta de couro preta. Eu fechei os olhos, fingindo um cochilo. O jogo estava em andamento. E eu não ia perder. As 3 horas seguintes à saída de Jonas foram as mais longas da minha vida. Eu voltei para a sala de TV, como mandava o figurino. Sentei na mesma cadeira de plástico duro. O programa de auditório continuava, o apresentador gritando prêmios para uma plateia que parecia feliz demais. Aqui dentro, o único som era o da TV, o arrastar de chinelos no corredor e, de vez em quando, um gemido que vinha do quarto 210. Eu tinha que parecer calma. Tinha que parecer o que eles queriam ver. Uma velha acabada, dócil, começando a se acostumar. Cada minuto era uma agonia. Meu plano era uma teia de aranha. Dependia de Jonas, um homem que eu mal conhecia, movido por um anel de diamante e pela doença da filha. E se ele simplesmente sumisse com o anel? Eu teria perdido minha única joia de valor e minha única chance. E se ele chegasse na minha casa e o marido de Verônica já estivesse lá? O que aquele traste, que sempre me olhou com desprezo, faria se visse um estranho tentando entrar na sua nova propriedade? Jonas poderia ser preso. Minha chave seria encontrada. Meu plano iria por água abaixo. Tá na hora do lanchinho, vó. A voz da enfermeira me fez pular. Era a mesma que me deu banho de manhã, a de cara amarrada. Ela empurrava um carrinho com copos de plástico. Suco de caju. Ela me entregou um copo. O líquido era amarelo claro, ralo, com gosto de remédio e açúcar. Obrigada, eu murmurei, baixando os olhos. Tá vendo? Já tá mais mansa. É assim que a gente gosta. Ela deu um sorriso azedo e seguiu em frente. Eu segurei o copo. Minha mão tremia. Não de medo dela. Tremia de raiva. Mansa. Eles me queriam mansa como um bicho domado. Eu bebi o suco. Precisava de energia. Precisava manter a fachada. Às 5 horas, o cheiro do jantar começou a tomar o corredor. Um cheiro de repolho cozido demais e algo frito em óleo velho. Meu estômago embrulhou. Jonas ainda não tinha voltado. O turno dele acabava às 5. A troca de turno era às 5:30. Se ele não voltasse até lá, a equipe da noite chegaria, mais atenta, e ele não conseguiria entrar sem ser visto. Meu coração batia descompassado. Eu sentia a pressão subir. Respira, Zilda. Respira. O Mário sempre dizia, desespero é para amadores. Eu olhei para o relógio de parede. 5:10. Onde estava Jonas? 5:15. A equipe da noite começou a chegar, rindo alto, largando suas bolsas no balcão da recepção. Elvira saiu da sua sala de vidro, conferindo as pranchetas. Meu plano tinha falhado. Jonas pegou o anel e fugiu. Eu estava sozinha. Foi quando eu o vi. Ele não entrou pela porta dos fundos. Ele veio pelo corredor principal, vindo da área da caldeira. Estava sujo de graxa, carregando a mesma caixa de ferramentas. Ele andava devagar, cansado. Não olhou para mim. Ele passou direto pela sala de TV. Meu coração parou. Ele não olhou. Ele não fez sinal. Tinha falhado. Ele estava com medo. Mas quando ele passou pela porta, indo em direção ao vestiário dos funcionários, ele tossiu. Uma tosse seca. E no meio da tosse, eu ouvi uma palavra, baixa como um suspiro. Entregue. Um calor tomou conta do meu peito, tão forte que eu tive que me segurar na cadeira. Consegui. Ele conseguiu.
A pasta estava com Arnaldo. A primeira peça do dominó tinha caído. Eu respirei fundo pela primeira vez em 48 horas. O cheiro de repolho cozido não me pareceu tão ruim. O suco de caju não me pareceu tão amargo. Eu tinha ativado meu recurso oculto. Agora era só esperar. A execução silenciosa estava em andamento. Fui para o jantar. Comi o repolho sem gosto e o arroz empapado. Assisti Dona Benta ser alimentada na boca por uma auxiliar impaciente que deixava metade da comida cair no peito dela. Eu vi a crueldade silenciosa daquele lugar. E a minha raiva, que tinha se transformado em medo, agora virava aço. Eu não ia só sair dali. Eu ia derrubar aquele lugar. Naquela noite, eu dormi. Dormi como uma pedra, mesmo com o ronco do trator quebrado da Dona Benta. Eu sonhei com Mário. Ele estava no nosso quintal, sorrindo e podando as acerolas. Demorou, Nena, ele dizia no sonho. O dia seguinte começou igual. A mesma enfermeira mal-humorada. O mesmo banho frio. O mesmo mingau ralo. Mas algo estava diferente. Eu. Eu não era mais a vítima assustada. Eu era uma predadora esperando o bote. Eu tomei meu café devagar. Observei Elvira na sua sala de vidro. Ela estava ao telefone. Parecia normal. Rindo. Eu esperei. Arnaldo era sócio do Mário. Ele não era só um advogado. Ele era um estrategista. Ele não ia ligar às 8 da manhã. Ele ia esperar o momento certo. O momento de maior impacto. Às 10 horas, o telefone da sala de Elvira tocou. Eu estava na sala de TV, fingindo tricotar com umas agulhas de plástico e um resto de lã que eles davam para terapia ocupacional. Eu vi Elvira atender. O sorriso dela sumiu. Ela se sentou ereta. O batom vermelho parecia um corte na cara pálida. Como? Ela disse ao telefone. Impossível. A responsável é a filha, Dona Verônica. Ela ouviu mais. Mas ela não pode receber visitas sem autorização da família. É o nosso protocolo. Ela ouviu mais. E ficou mais pálida. Um oficial de justiça? Não, espere. O senhor é advogado de quem? Ela desligou o telefone batendo. Ela não parecia mais uma gerente de resort. Parecia uma contrabandista que tinha sido pega. Ela olhou pelo vidro, diretamente para mim. Eu continuei meu tricô. Um ponto, outro ponto, totalmente alheia. Ela saiu da sala de vidro bufando. Veio na minha direção como um trem de carga. Dona Zilda? Eu levantei a cabeça fingindo confusão. Sim, Dona Elvira. Aconteceu alguma coisa? É a minha filha? Ela vem me buscar? O olhar dela era uma mistura de raiva e confusão. Que história é essa de um advogado? Um tal de Dr. Arnaldo Guedes? Eu fiz minha melhor cara de senil. Arnaldo? Ah, sim. O amigo do meu Mário. Faz tanto tempo. Ele está bem? Ele disse que é o seu advogado, que a senhora o contratou. Como a senhora fez isso? A senhora não saiu daqui. A senhora não usou o telefone. Eu arregalei os olhos, deixando uma lágrima falsa se formar no canto. Contratei? Mas eu não tenho dinheiro, moça. Minha filha, que cuida de tudo, deve ser um engano. Ele deve estar procurando pela Verônica. Elvira me fuzilou com os olhos. Ela sabia que eu estava mentindo, mas ela não podia provar. Como uma velha que mal sabia o próprio nome, trancada num asilo, poderia ter contratado o que parecia ser um advogado caro e agressivo. Ela estava presa na armadilha que ela mesma ajudou a criar. A armadilha de que eu era uma idiota. Ele disse que está vindo para cá, agora, e disse que se eu não deixar ele entrar, ele volta com a polícia. Polícia? Eu disse com a voz trêmula. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Cala a boca. Ela rosnou baixinho. Fique aí e não fale com ninguém. Ela voltou para a sala dela, batendo a porta. Eu continuei meu tricô. A satisfação era tão doce que eu quase sorri. A confusão dela era meu primeiro pagamento. 40 minutos depois, um carro preto, muito mais caro que o emprestado da minha filha, parou em frente ao portão de ferro. Não era Jonas, era Arnaldo. Ele estava exatamente como eu me lembrava das festas de fim de ano da firma. Terno impecável, cabelo grisalho penteado para trás e uma pasta de couro que valia mais que o salário da Elvira. Ele não parecia um advogado, parecia o dono do banco. Elvira correu para a recepção para interceptá-lo.
Bom dia. O senhor não pode entrar. Visitas apenas com Dona Elvira, certo? A voz de Arnaldo era calma e cortante. Eu sou Arnaldo Guedes, da Guedes em Andrade Advocacia. Eu não sou uma visita. Eu estou aqui para falar com minha cliente, a dona Zilda de Andrade. E tenho aqui. Ele tirou um papel da pasta. Uma ordem judicial liminar, expedida há 20 minutos, garantindo o meu direito de vê-la. A senhora tem duas opções: me deixar entrar, ou eu ligo para o delegado que está esperando no carro ali na esquina, e a senhora será autuada em flagrante por cárcere privado. Foi o momento pivotal. A cor sumiu completamente do rosto de Elvira. O batom vermelho parecia uma piada. Ela, que mandava e desmandava em 30 idosos e 10 funcionários, estava encurralada. A sala de reuniões. Por aqui, doutor. Eu prefiro falar com ela na sua sala, dona Elvira. E quero que a senhora fique do lado de fora. Eu fui chamada. Entrei na sala de vidro. O cheiro de perfume caro de Arnaldo tomou conta do cheiro de naftalina de Elvira. Elvira fechou a porta, nos olhando de fora, roendo as unhas pintadas de vermelho. Arnaldo me abraçou. Zilda, meu Deus, o que a Verônica fez com você? O Mário teria... Eu sei, Arnaldo. Eu sei. Eu me sentei. A firmeza voltou. Você viu a pasta? Eu vi. O rosto dele ficou sério. Zilda, é pior do que você imagina. A procuração do inventário, ela usou uma cópia para tentar dar entrada, mas foi barrada no primeiro cartório. Então, ele respirou fundo. Ela falsificou sua assinatura, grosseiramente, numa procuração de amplos poderes, e usou isso para assinar um contrato de promessa de venda. Então ela pegou 200 mil reais de sinal, Zilda. O dinheiro entrou na conta conjunta dela e do marido ontem de manhã, 8 da manhã, poucas horas antes de te trazer para cá. Tudo se encaixou. O carro caro, a pressa, o pagamento de 6 meses adiantado para Elvira. O que você fez, Arnaldo? Eu perguntei. O que o Mário me ensinou a fazer. Um sorriso frio surgiu no rosto dele. Às 9 da manhã de hoje, entrei com um pedido de urgência por fraude, estelionato e retenção de incapaz. O juiz, que por acaso jogava golfe com seu marido, não demorou 5 minutos para assinar. As contas de Verônica e do marido dela estão congeladas. O dinheiro do sinal está bloqueado. Ela não pode tirar nenhum centavo. Eu fechei os olhos. Vindicação. Arnaldo, eu quero sair daqui. Eu sei. Eu paguei a multa de rescisão. O cheque está aqui. Podemos ir agora. Eu abri os olhos. Não, ainda não. Arnaldo me olhou confuso. Zilda, você está louca? Esse lugar é um chiqueiro. Você não vai passar mais uma noite aqui. Eu vou, eu disse me levantando. Se eu sair agora, a Verônica vai desconfiar. Vai fugir. O marido dela vai sumir. Eu quero que eles achem que eu ainda estou aqui. Que eu ainda sou a velha senil. Eu quero que ela venha até mim. Mas antes, eu olhei para Arnaldo. Eu preciso fazer uma ligação. Você me empresta seu telefone? Ele me entregou o celular. Eu disquei o número que eu sabia de cor. O número da minha filha. Chamou 1, 2, 3 vezes. Alô? A voz dela soou. Estava alegre, voz de quem está fazendo compras no shopping. Verônica. O silêncio do outro lado foi total. Eu ouvi a música do shopping parar. Mãe, como a senhora conseguiu um telefone? Aconteceu alguma coisa? A senhora tá bem? A voz dela estava cheia de pânico. Não por mim, por ela. Eu estou ótima, filha. O ar daqui me fez muito bem. Mas eu te liguei por outro motivo. O que foi, mãe? Eu só queria saber. Você tentou usar sua conta do banco hoje? O silêncio foi tão pesado que eu podia ouvir a respiração dela. O que a senhora está falando, mãe? Você achou que eu era burra, não foi, Verônica? Minha voz estava calma, fria como gelo. Achou que eu era um traste velho que você podia jogar num depósito e roubar tudo que eu e seu pai construímos. Você subestimou a sua mãe. Mãe, o que a senhora fez? O banco. Eles bloquearam tudo. O gerente ligou. Eu não consigo pagar o carro. Mãe, me tira dessa. Por favor, foi um engano. Engano foi eu ter achado que te criei direito, eu disse. Eu vou te ver em breve, Verônica. Mas não vai ser aqui. Vai ser na frente de um juiz.
Sabe aquela frase que você me disse quando me deixou aqui? Ela estava chorando agora, um choro desesperado de quem foi pego. Eu disse, a senhora vai se acostumar. E é um bom conselho. Comece a se acostumar com a sua nova realidade. Eu desliguei. Devolvi o telefone para Arnaldo. Eu estava tremendo, mas não era de fraqueza. Era de poder. Zilda, você é assustadora, ele disse guardando o celular. Eu aprendi com o melhor, eu respondi. Agora, sobre este lugar, a Elvira, ela é cúmplice. Ela me negou um telefonema. Ela me manteve isolada sabendo que eu estava aqui contra a minha vontade. Eu quero que você investigue este Residencial Boa Vista, cada contrato, cada licença da vigilância sanitária, cada denúncia de maus-tratos que eu sei que deve existir. Eu quero que você feche este lugar, Arnaldo. Arnaldo sorriu, o sorriso de tubarão que Mário tanto gostava. Será um prazer, Zilda. Uma auditoria completa. Ótimo. Agora vá, e volte amanhã, às 10 em ponto. Eu vou sair pela porta da frente. Ele se foi. Eu saí da sala de vidro. Elvira estava no balcão, fingindo arrumar papéis, pálida como cera. Dona Zilda, o seu advogado. Já foi? Já, eu disse, andando devagar. O jantar é servido em 1 hora. Hoje temos canja. Eu parei e olhei para ela. Pela primeira vez, eu a olhei nos olhos. Não como a velha assustada, mas como Zilda de Andrade. Guarde a sua canja, dona Elvira. Eu perdi o apetite, mas acho que a senhora deveria ligar para o seu advogado. Se é que a senhora tem um. Eu caminhei pelo corredor, de cabeça erguida. Os outros idosos me olharam, surpresos com a minha postura. Eu não era mais uma deles. Eu entrei no quarto 204. Dona Benta ainda dormia. A execução silenciosa estava completa. Verônica estava em pânico. Elvira estava com medo. Amanhã, a revelação começaria. A noite depois da minha ligação para Verônica foi diferente. Eu não era mais uma prisioneira. Eu era uma hóspede esperando a carruagem. O ronco de Dona Benta não me irritou. O cheiro de remédio não me enjoou. Eram apenas detalhes de um cenário que estava prestes a desmoronar. Quando a enfermeira mal-humorada entrou às 6 da manhã gritando, "Acordar! Hora do banho!" Eu me levantei antes que ela chegasse na minha cama. "Eu não vou tomar banho nessa água fria", eu disse. A mulher parou, com a mão na cintura. "O que foi que a senhora disse, vó?" Eu disse que não vou. E meu nome não é vó, é Dona Zilda. "Onde estão as minhas roupas? Meu genro trouxe ontem, não trouxe?" A enfermeira ficou sem reação. A velha dócil de ontem tinha sumido. "As roupas ficam guardadas, Dona Zilda. A senhora usa a roupa do residencial. Pois vá buscá-las, agora. Eu quero meu vestido azul, o de linho, e meus sapatos. A senhora não pode me dar ordens." "Eu não estou dando, estou avisando. Se em 5 minutos minhas roupas não estiverem aqui, o doutor Arnaldo, o mesmo que esteve aqui ontem, vai adicionar abuso de autoridade e roubo de pertences no processo contra este lugar." A palavra advogado fez efeito. Ela bufou, mas deu meia volta e foi buscar. Eu tomei meu banho no banheiro do quarto, me tranquei lá dentro e usei a água morna da pia. Vesti minhas próprias roupas. O toque do linho na minha pele, depois de 2 dias com aquela camisola áspera, foi como vestir uma armadura. Eu me senti humana de novo. Eu me senti Zilda de Andrade. Eu saí do quarto de cabeça erguida. Não fui para a sala de TV. Fui para a recepção e me sentei numa das cadeiras de plástico, de frente para a porta de vidro de Elvira, e esperei. Eram 8 da manhã. Elvira chegou. Quando me viu ali, vestida com minhas roupas, ela parou. O batom vermelho estava borrado no canto da boca. Ela não tinha dormido. "Dona Zilda, bom dia. Quer um café? Da minha sala? Eu tenho um café bom lá." "Não, obrigada, Elvira. Estou esperando minha filha." Sua filha?" Ela gaguejou. "Sim, ela deve estar chegando. Depois da nossa conversa de ontem, ela parecia ansiosa." Elvira entrou na sua sala, mas não fechou a porta. Ela ficava me olhando, o tempo todo. A predadora tinha virado presa. Às 8h30, o carro de Verônica cantou o pneu na entrada de terra. Não era o carro de luxo de 2 dias atrás, era o carro velho dela, o que vivia batido na oficina. Ela saltou do carro antes mesmo de parar direito. Não era a minha filha executiva,
Era uma mulher desesperada. O cabelo estava preso num coque bagunçado, os olhos inchados de chorar, o rosto manchado de rímel. Ela entrou porta adentro, me ignorando, e foi direto para a sala de Elvira. "O que você fez?" Verônica gritou para Elvira. "O que você disse para ela?" "Eu não disse nada. Foi o advogado dela. Ele apareceu aqui." "Advogado? Como ela conseguiu um advogado? Ela estava trancada aqui. Você devia estar vigiando ela." "Eu vigio idosos, dona Verônica. Não leio mentes." Elvira gritou de volta, o medo dando lugar à raiva. "Mãe!" Verônica se virou para mim, os olhos injetados. Ela veio e se ajoelhou na minha frente, ali na recepção. O cheiro de suor e perfume caro vencido era forte. "Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez?" Eu não fiz nada, Verônica. Estou aqui no Residencial Boa Vista, me acostumando." "Mãe, para! O banco congelou tudo, tudo. O dinheiro do sinal sumiu. O homem para quem eu vendi a casa, ele ligou. Ele disse que o advogado da senhora o notificou por fraude e associação criminosa. Ele quer o dinheiro dele de volta, mãe. O dinheiro que eu peguei de sinal, eu já tinha usado para pagar o ágio do carro novo. E o Gilberto?" Ela começou a chorar de verdade agora. "O seu genro, ele pegou uma parte emprestada daquele homem, antes mesmo da venda, para cobrir uma dívida de jogo. Nós estamos arruinados. O carro novo, o banco vai tomar hoje." O gerente ligou. O do nosso apartamento disse que o condomínio está atrasado há 4 meses. Eles vão nos despejar. "Mãe, por favor, desbloqueia as contas." Era pior do que eu pensava. Não era só ganância. Era um buraco negro de dívidas e eu era a última pá de terra que eles iam jogar em cima. "Desbloquear, filha? Mas eu nem sei como. Eu sou só uma velha esquecida, lembra?" "Mãe, eu te tiro daqui. Agora. Vamos embora. A gente vai para casa. Eu cuido da senhora. A gente vende a casa do jeito certo. Eu te dou metade. Eu te dou 70%. Mas cancela o processo. Diz pro Arnaldo parar." Ela tentava reverter a situação, mas o trem já tinha partido. "Você não entendeu, Verônica. Você não tem mais casa para vender. Você não tem mais 70% de nada." O que a senhora quer dizer?" O relógio na parede marcou 10 horas. Naquele exato momento, o carro preto de Arnaldo parou no portão. O mesmo portão de ferro verde. Mas ele não estava sozinho. Com ele, desceu uma mulher de tailleur bege, carregando uma prancheta. E logo atrás, um carro da polícia parou e dele desceu um homem alto, de terno escuro, que eu soube imediatamente ser o delegado. E por último, Jonas. Ele não estava com um uniforme cinza. Estava de calça jeans e uma camisa polo limpa. Ele parecia mais alto. "O que é isso?" Verônica sussurrou, se levantando do chão. "Mãe, quem são essas pessoas?" Elvira saiu da sua sala de vidro, pálida como a parede descascada. "Não podem entrar. Propriedade privada." Arnaldo abriu caminho. "Bom dia, dona Elvira. Creio que a senhora não vai querer obstruir a justiça. Esta é a doutora Cíntia, da Vigilância Sanitária. Recebemos uma denúncia anônima sobre as condições de higiene, alimentação e manuseio de medicamentos controlados neste estabelecimento. Ela veio fazer uma inspeção." A inspetora nem olhou para Elvira. Ela olhou para o refeitório ao longe, depois para a farmácia trancada. "Onde é a cozinha?" Ela perguntou com uma voz firme. Uma auxiliar apavorada apontou. A inspetora marchou para lá. "E este," Arnaldo continuou, "é o delegado Martins. Ele veio garantir a segurança da minha cliente, dona Zilda, e colher seu depoimento sobre os eventos dos últimos 3 dias, incluindo cárcere privado e coação." Elvira começou a tremer. Eu não... Foi a filha. Ela que assinou. Ela que pagou." "Guarde seu depoimento para o delegado, senhora", disse Arnaldo. Verônica estava em choque. Ela olhava de Arnaldo para mim e de mim para o policial. "Mãe, o que a senhora fez?" Ela repetiu, a voz sumindo. "Eu fiz o que você devia ter feito, Verônica. Eu me protegi." Eu me levantei da cadeira. Pela primeira vez em anos, eu me senti mais alta que ela. "Você achou que eu era um nada, um peso morto. Você e seu marido falsificaram minha assinatura, Verônica. Uma falsificação grosseira", Arnaldo me disse.
Vocês pegaram 200 mil reais de um homem, achando que iam me enterrar aqui antes que alguém descobrisse. Mãe, eu não falsifiquei. Foi o Gilberto. Ele disse que era só um procedimento. Pare de mentir, Verônica. Você estava lá, você me trouxe. Você me olhou nos olhos e disse: a senhora vai se acostumar. Mas como? Como a senhora? Ela olhou para Jonas, que estava quieto perto da porta. Você, ela gritou, reconhecendo o uniforme que ele não usava mais. Foi você, o rapaz da manutenção. Você ajudou ela. Eu vou te processar. Vou te mandar para a cadeia por roubo. Jonas deu um passo à frente. Eu não roubei nada, senhora. Eu só fiz um favor para uma amiga. Eu levei a chave da casa dela. Ele enfatizou o dela, para o advogado dela. E levei a pasta de couro preta. O rosto de Verônica perdeu a última gota de sangue. A pasta? Sim, eu disse, me aproximando dela. A pasta que seu pai guardava no fundo falso do meu armário. Aquele que vocês, na pressa de me despachar, nem se deram ao trabalho de esvaziar. Vocês só queriam o dinheiro, vocês nem olharam. Eu olhei para Arnaldo. Arnaldo, por favor, explique para minha filha o que tinha na pasta. Arnaldo abriu sua própria maleta. Ele tirou um documento com capa azul. Verônica, ele disse, seu pai era um homem brilhante. E ele te conhecia muito bem. Ele sabia da sua impulsividade com dinheiro. Ele deixou, sim, a maior parte dos bens para você. O apartamento onde você mora, a casa de praia, uma parte das ações. Verônica começou a respirar de novo. Tá vendo, mãe? Tá vendo? É meu. O papai... Mas... Arnaldo levantou o dedo. Ele colocou uma cláusula de usufruto vitalício e amparo, testemunhada por mim e por mais 2 pessoas. O testamento diz, e eu cito, deixo estes bens para minha filha, Verônica, com a condição expressa de que ela deverá zelar pelo bem-estar e amparo de sua mãe, Zilda de Andrade, em sua velhice, garantindo que ela permaneça em sua residência, a casa que construímos juntos, pelo tempo que ela desejar. Arnaldo fez uma pausa. E a cláusula de revogação? Caso minha filha, Verônica, desampare, negligencie ou tente alienar o patrimônio da família contra a vontade de sua mãe, ou a interne compulsoriamente em qualquer instituição, a totalidade de sua herança será automaticamente revogada. O controle de todos os bens passará para a Fundação Mário de Andrade. O silêncio na recepção era absoluto. Só se ouvia ao longe a voz da inspetora na cozinha, gritando sobre alimentos vencidos. Verônica olhou para mim. Ela não estava chorando. Ela estava morta. O choque era tão grande que paralisou ela. Fundação? Que fundação? Ele nunca... Uma fundação de caridade para idosos desamparados, eu completei. Que nós assinamos os papéis de criação juntos, 3 meses antes de ele morrer. Ele só estava esperando. Não, 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 ela gritou. Isso não é verdade. É um truque. Você e o Arnaldo, vocês falsificaram isso. Está tudo registrado, Verônica, disse Arnaldo, calmo. Com firma reconhecida da época. No momento em que você internou sua mãe aqui à força e usou uma procuração falsificada para vender a casa dela, você ativou a cláusula. Você perdeu tudo. O apartamento onde você está morando não é mais seu. É da fundação. Realização. Foi como uma onda batendo. Verônica olhou para as próprias mãos, as unhas de gel que eu tanto reparei, e começou a rir. Um riso seco, horrível, de loucura. Eu perdi. Tudo. Tudo. Nesse momento, a inspetora sanitária voltou. Delegado, ela disse, a voz cheia de nojo. A cozinha é um pesadelo. Ratos. Comida estragada sendo reaquecida há dias. E a farmácia, os medicamentos controlados, os sedativos, são dados sem receita, misturados no suco. A dona Elvira aqui estava dopando os pacientes para dar menos trabalho. Este lugar precisa ser interditado. Agora. O delegado se virou para Elvira, que escorregou pela parede e sentou no chão. Dona Elvira, a senhora está presa em flagrante. Por maus tratos, cárcere privado e administração de medicação sem licença. Foi ela! Elvira gritou, apontando para Verônica. Ela me pagou. Ela disse que a mãe era louca.
Eu sou inocente. As duas vão poder explicar isso na delegacia, disse o delegado. Ele fez sinal para o policial, que foi algemar Elvira. Triunfo. Era isso que eu sentia, mas era um triunfo amargo. Eu olhei para minha filha, a mulher que me abandonou. Ela estava no chão, soluçando, completamente destruída. Ela não era má por natureza. Ela era fraca. Fraca por dinheiro, fraca por status, fraca de caráter. E o marido dela, o Gilberto, só piorou tudo. Arnaldo me ofereceu o braço. Vamos embora, Zilda. Eu segurei o braço dele, dei um passo em direção à porta. O policial estava levando Elvira. Verônica continuava no chão. O delegado olhou para ela. E a senhora, Dona Verônica? Vai ter que vir conosco também. Fraude, estelionato, abandono de incapaz. Verônica me olhou. Um último olhar. Mãe, eu parei. Eu olhei para minha filha. E olhei para os outros idosos que tinham saído dos quartos com o barulho e olhavam a cena, assustados. Vi Dona Benta na cadeira de rodas. Vi o senhor que andava em círculos. Eu tinha conseguido meu poder de volta. Eu olhei para Arnaldo. O que vai acontecer com eles? Com os outros? A vigilância vai interditar. O Estado vai transferi-los. Para outro depósito igual a este? Eu perguntei. Eu soltei o braço de Arnaldo. Caminhei até o delegado. Delegado, sobre a minha filha. Verônica levantou a cabeça. A fraude contra mim, eu resolvo com ela. O abandono. Isso é entre eu e Deus. Mas a falsificação da minha assinatura e o roubo do dinheiro do sinal, isso é crime. Ela tem que responder. Eu me virei para Arnaldo. A Fundação Mário de Andrade. Ela já está ativa, não está? Sim, Zilda, com todo o patrimônio. Ótimo. Eu respirei fundo. O novo poder era pesado, mas era claro. Arnaldo, quero que você use os fundos da fundação, imediatamente. Eu não quero que nenhum desses idosos, eu apontei para os meus companheiros de infortúnio, seja levado para um abrigo público. Quero que você pague a transferência de todos eles para o melhor residencial da cidade. O Jardim das Orquídeas. Eu sei que é caro, mas agora nós temos o dinheiro do apartamento da Verônica para pagar, certo? Arnaldo sorriu. Certo, Zilda. Eu olhei para Jonas. Jonas, você quer um emprego? A fundação vai precisar de um gerente de manutenção e logística, alguém em quem eu confie para cuidar desses detalhes. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Sim, senhora. Dona Zilda, sim. Eu finalmente caminhei para a porta da frente. O sol lá fora estava forte. O portão de ferro, que tinha se fechado para mim como um túmulo, agora estava aberto. Arnaldo me acompanhou. Zilda e a Verônica? Ele perguntou baixo. Eu parei, sem olhar para trás. Eu ouvia os soluços dela, misturados com a voz dura do delegado. Ela fez a cama dela, Arnaldo. Agora ela vai ter que se acostumar a dormir nela. Eu saí para o sol. Eu estava livre. Mas eu não era mais a Zilda que entrou ali. Eu era outra mulher. Uma mulher que tinha sido jogada no fogo e saiu sem cheiro de fumaça. Quando eu atravessei aquele portão de ferro verde pela segunda vez, eu não era a mesma Zilda que tinha entrado. O sol da manhã bateu no meu rosto e pela primeira vez em 3 dias, o ar não cheirava a remédio e desinfetante. O ar cheirava a liberdade. Arnaldo abriu a porta do seu carro de luxo. O cheiro lá dentro era de couro e silêncio. Era o oposto exato do carro em que Verônica me trouxe. Sentei-me no banco macio e só então minhas pernas fraquejaram. O peso do que tinha acontecido me atingiu. Você está bem, Zilda? Arnaldo perguntou, com a voz preocupada. Eu olhei pelo vidro traseiro. Eu vi o delegado colocando minha filha, Verônica, no banco de trás do carro da polícia. Ela não chorava mais. Ela parecia uma boneca de pano, os olhos vazios, olhando para o nada. O futuro que ela planejou, construído sobre a minha ruína, tinha virado pó em menos de 1 hora. Eu vi Elvira, algemada, gritando que a culpa era de Verônica, que ela era só uma funcionária. Ela aprendeu a lição dela, Arnaldo. Eu disse, minha voz firme, mas o coração em pedaços. Vamos embora. Arnaldo ligou o carro. O motor era silencioso. Enquanto nos afastávamos, eu não olhei mais para trás. Eu não podia. Para onde, Zilda? Sua casa? Minha casa não é mais meu lar, Arnaldo. Não agora.
Antes de qualquer coisa, nós temos que cuidar dos outros. Eu fiz uma promessa. Zilda, a vigilância sanitária vai cuidar. A vigilância vai mandá-los para outro depósito. Eu não saio daquele inferno para deixar 30 almas para trás. Você ligou para o Jardim das Orquídeas? Liguei. Ele sorriu. Eles têm vagas de emergência, exatamente como você previu. Estão nos esperando. Então vamos para lá. Eu vou supervisionar a transferência de cada um deles. Arnaldo me olhou com um tipo de admiração que eu não via desde que Mário era vivo. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Zilda de Andrade. Não, Arnaldo. Eu só sou uma mulher velha. E o mundo vive esquecendo que velhice não é fraqueza, é armadura. Eles acham que nossas rugas são sinais de que estamos acabadas, mas se esquecem que cada ruga é um mapa de uma batalha que nós já vencemos. Quando voltamos ao residencial Boa Vista, o lugar estava um caos. A interdição era oficial. Enfermeiras corriam, auxiliares batiam boca com os policiais. Os idosos estavam assustados, agrupados no pátio, sem entender nada. Eu desci do carro. Jonas já estava lá. Dona Zilda! Ele correu até mim. As ambulâncias e as vans estão chegando. Eu fiz a lista de todos, como a senhora pediu. Ótimo, Jonas. Você é o gerente de logística agora. Quero que você vá pessoalmente com a dona Benta. Ela é a mais frágil. Eu caminhei até o grupo de idosos. Eles me olharam com medo. Escutem! Eu disse, minha voz mais alta do que eu pensei ser capaz. Meu nome é Zilda. Eu fui uma de vocês. Eles nos trataram como lixo. Mas isso acabou. Eu apontei para as vans que chegavam. Vocês não vão para um abrigo. Vocês vão para um lugar decente. Um lugar com comida boa, camas limpas e enfermeiras de verdade. A Fundação Mário de Andrade vai pagar por tudo. Ninguém aqui está sozinho hoje. Um por um, eu ajudei a embarcar. Jonas pegou Dona Benta no colo, com um cuidado que ela provavelmente não recebia há anos. Ela, que quase não falava, olhou para mim e apertou minha mão. Os olhos dela estavam claros. Obrigada, ela sussurrou. Foi um trabalho de 3 horas. Eu não parei para tomar água, eu não parei para sentar. Eu me certifiquei de que cada prontuário, cada sacola de pertences, cada caixa de remédio fosse junto. Eu estava operando com a fúria de uma mãe, protegendo seus filhos. Porque naquele momento, eles eram meus. O último a sair foi o senhor que andava em círculos. Ele estava confuso. Para onde vamos, moça? Ele me perguntou. Para casa, seu Antônio, para um lugar melhor. Eu entrei na última van com ele. O Jardim das Orquídeas era o que Verônica tinha me prometido e não entregou. Cheirava a flores, não a urina. As paredes eram pintadas de pêssego, não de cinza descascado. Havia música clássica baixa tocando, não um programa de auditório estridente. As enfermeiras usavam uniformes coloridos e sorriam. Elas chamavam os pacientes pelo nome. Eu vi Dona Benta ser colocada numa cama com lençóis brancos, macios. Vi seu Antônio ser levado para um jardim de verdade, com sol. Eu tinha cumprido minha promessa. Arnaldo me arranjou o melhor quarto do residencial. Você vai ficar aqui, Zilda? Pelo menos até poeira baixar. A fundação cobre. Eu não preciso que a fundação cubra, Arnaldo. Eu ainda tenho minhas economias pessoais. As que o Mário deixou e que Verônica nem sabia que existiam. Você é inacreditável, ele riu. Eu sou apenas prevenida, eu respondi. Naquela noite, eu tomei um banho quente. A água parecia lavar não só a sujeira do asilo, mas a humilhação. Eu vesti minha própria camisola. Deitei nos lençóis macios e chorei. Eu chorei pela traição da minha filha. Chorei pelo marido que eu perdi. Chorei pela Zilda que morreu naqueles 3 dias. E chorei pela Zilda que nasceu ali. Uma Zilda que eu não conhecia. Uma Zilda que tinha garras. Passei a semana seguinte no Jardim das Orquídeas. Eu não era uma paciente. Eu era uma consultora. Eu visitava Dona Benta todos os dias. Comecei a organizar um clube de leitura com os outros. Eu estava viva. Uma semana depois, Arnaldo voltou. Sentamos no jardim. Eu tenho notícias, Zilda. Diga, Elvira. Ela não sai da cadeia tão cedo. A lista de crimes é longa. A vigilância sanitária fechou o Boa Vista permanentemente. Parece que ela estava usando o dinheiro dos pacientes para pagar dívidas de jogo do marido. Ela pegou o dinheiro de Verônica, sabendo que era uma internação forçada, porque ela precisava do dinheiro vivo. Um monstro,
eu murmurei. E o Gilberto, seu genro? Fugiu, não foi? Como você sabe? Ratos são os primeiros a abandonar o navio. Ele pegou o que pôde daquele dinheiro sujo e sumiu. A polícia está atrás dele, mas ele provavelmente já está fora do país. E a Verônica? Eu perguntei, o coração apertado. Arnaldo suspirou. Essa é a parte difícil. Ela foi solta para responder em liberdade provisória. Mas o juiz acatou nosso pedido. A cláusula do testamento de Mário é clara. Ela foi formalmente deserdada. Tudo. Ela perdeu tudo. Tudo, Zilda. O apartamento foi tomado pela fundação. O carro foi para o banco. O dinheiro bloqueado foi devolvido ao comprador da casa, que ficou feliz em se livrar do processo criminal. Ela está morando de favor na casa de uma amiga. Ela me ligou. O que ela queria? Pelo amor de Deus, Zilda, fale comigo. Me perdoe. Me dê o apartamento de volta. Eu não tenho para onde ir. O que você respondeu, Arnaldo? Eu disse que eu só trabalho para você. Eu fechei os olhos. A imagem da minha filha, arrogante e linda no carro caro, e a imagem dela, quebrada e despejada, lutavam na minha cabeça. Ela precisa aprender, Arnaldo. A vida não é um caixa eletrônico. Nossas ações têm consequências. Ela me jogou num buraco para morrer. Ela não pode sair disso com um simples "me perdoe". Então, o que eu digo a ela? Diga que eu preciso de tempo. E diga que a fundação vai depositar um salário mínimo por mês para ela, pelos próximos 6 meses, para ela ter o que comer. Eu não vou deixar minha filha passar fome, mas não vou deixar ela me destruir de novo. Arnaldo me olhou, os olhos marejados. Mário estaria tão orgulhoso de você. Mário me preparou para isso, eu disse, olhando para uma foto dele que Jonas tinha recuperado do meu armário. Ele sabia que eu era forte. Eu é que tinha esquecido. E agora, Zilda, a sua casa. A venda foi anulada. Ela é sua. O armário com o fundo falso está lá. Está tudo intacto. Minha casa. O pé de acerola. O cheiro de café. Eu pensei em voltar. Pensei em sentar na minha cadeira de balanço e fingir que nada tinha acontecido. Mas eu não podia. A Zilda que morava naquela casa não existia mais. Arnaldo, eu disse, me levantando. Eu quero que você venda a minha casa. E venda o apartamento da praia, que agora também é da fundação. Venda tudo. Zilda, você vai ficar sem nada. Não. Eu vou pegar todo esse dinheiro e vou fazer uma coisa. O quê? A Fundação Mário de Andrade vai comprar este lugar, o Jardim das Orquídeas. Arnaldo engasgou. Comprar? Zilda, isso é um negócio de milhões. E nós temos milhões. O patrimônio que Verônica perdeu é suficiente. Eu quero comprar este lugar, Arnaldo. E quero que Jonas seja o administrador geral. E eu vou ser a presidente do conselho. Eu olhei ao redor. Para os idosos tomando sol, para as enfermeiras sorrindo. O Residencial Boa Vista era uma ideia horrível com um nome bonito. Eu vou criar um lugar que seja o que o nome promete. Um lugar de boa vista de verdade. Um lugar de dignidade. Ninguém, Arnaldo, ninguém nunca mais vai ser jogado num depósito para morrer enquanto eu puder evitar. A transformação estava completa. Eu entrei naquele asilo como Zilda, a viúva, a mãe abandonada. E saí como Dona Zilda de Andrade, a presidente da fundação. Eu perdi uma filha, mas ganhei um propósito. Ganhei 30, 40, 50 novos filhos e filhas para cuidar. Meu falecido Mário achou que estava me protegendo de uma filha gananciosa. Mas ele fez mais do que isso. Ele me deu uma segunda vida. Minha filha me jogou num lugar escuro para apagar minha luz, achando que eu estava no fim. Mal sabia ela que aquele era o começo. E o meu legado estava apenas começando.